Bem-vindo ao canal Top Ações. Hoje a gente vai falar de como ganhar um dividendo adicional, um dividendo a mais para a sua carteira de dividendos, mas utilizando opções. É o dividendo sintético, o financiamento sintético. Ele remunera aí a sua carteira e é benéfico no longo prazo, mas você tem que começar devagarzinho caso você goste dessa estratégia. Então hoje eu vou falar um pouco mais sobre ela, tá? Então já deixa o like no vídeo, considere também se inscrever no canal. Existem dois tipos de opções, as opções chamadas calls e as opções chamadas puts. Então observe esse nome, opções, né? Então, por exemplo, aqui a opção call é uma opção de compra e a opção put é uma opção de venda. Eu costumo na minha estratégia usar praticamente apenas opções de put e call, eu vendo elas, eu apenas vendo as duas aqui, tá? E eu vou explicar o que cada uma significa aqui. Então, uma opção de venda, se eu vendo uma opção de venda, por exemplo, vou ficar no meu home broker lá menos 100 nessa opção. Por exemplo, a Transmissão Paulista. Essa aqui é um ticket da Transmissão Paulista. A Transmissão Paulista em janeiro, não se atente muito a essas letras. Depois você aprende mais para frente, não precisa se atentar a elas agora, nesse momento, só para você entender a ideia, tá? Então, me comprometo aqui a comprar a Transmissão Paulista em janeiro, a R$ 22,50 o strike, tá? Então, se eu quero comprar a Transmissão Paulista em janeiro a R$ 22,50, eu tenho que vender uma opção de venda, né? Então, por isso que eu vendo essa opção aqui de venda e a pessoa que compra, ela tá aí com esse seguro. Por que o seguro? A pessoa que compra uma opção de vender, observe, quem compra tem a opção, né? Por isso que chama opção. Então, se eu for lá e vendo essa opção aqui no mercado, eu estou falando assim, olha, se a Taesa ficar abaixo de R$ 22,50, eu compro. E para isso eu ganho um prêmio, né? Que é o prêmio que nós cobriremos lá na hora da venda. Se eu vender hoje, eu já vou mostrar os strikes, tá? Eu vou ter um valorzinho. E a pessoa que comprou, ela vai pagar esse prêmio, né? Esse valor combinado, porque ela está com medo que, sei lá, que a Transmissão Paulista vá valer aí R$17. Então ela está querendo garantir que vai vender a R$ 22,50 e para isso ela me dá um prêmio, né? Então, é assim que funciona nas opções de compra, é lógica oposta, né? Se a pessoa comprou a minha opção que eu vendi aqui, minha opção de compra, né? Se ela comprou uma opção de compra, ela comprou um direito que ela vai poder comprar as minhas ações no futuro a um determinado valor. Qual a vantagem dela? A vantagem é que ela acha que de repente a Petrobras pode dar tudo certo aí no governo, pode dar tudo maneiro para ela e ela vai valer R$50. Então ela vai lá e compra uma opção para garantir de poder comprar a Petrobras no futuro a um preço menor. Então isso aí é como é que funciona as opções aqui de compra e de venda. Eu gosto mais de atuar no caso das opções de venda porque eu gosto mais de comprar, né? Então vendo bastante aqui, né? E ganho os prêmios com isso. No caso das calls, eu costumo fazer quando as ações sobem muito. Às vezes tem umas ações que dão uma subida, tem pessoas que vendem, as ações se desfazem. O que eu faço? Eu falo, puxa, essa ação vendeu muito. Ao invés de eu vendeu muito nela, essa ação subiu muito. Ao invés de eu vender essas ações, eu vendo uma call, né? Então, vendo um compromisso de estar vendendo essas ações se elas chegarem a um valor ainda maior, né? Normalmente é assim. E aí, lá na frente, se ela chegar realmente a esse valor, ou eu vendo essa ação, ou eu faço uma rolagem, que é um outro assunto para um próximo vídeo, mas tem como você ainda tentar driblar essa situação caso realmente a ação continue subindo. Mas eu acho muito melhor do que simplesmente vender a ação, né? Porque você vende, ela continua subindo, você já era, né? Então olha como é que fica. Uma opção de compra, quem vende uma opção de compra vai ficar lá no home broker menos 100 e quem compra vai ficar mais 100. Por exemplo, né? Pode ser mais 200, 300, 400, múltiplos de 100, né? Então, quem vendeu vai ficar lá com compromisso de vender uma ação, no caso da opção de compra. Quem comprou, lembra que quem comprou tem aí a opção. Então, quem tem a opção vai ter a opção do quê? A call não é a opção de compra, então essa pessoa tem a opção de comprar as minhas ações. Então, eu vendi uma opção da pessoa comprar as minhas ações. Qual o perigo aqui? O perigo é você vender uma opção de uma ação que você não tem. Você não pode não ter, por exemplo, a Transmissão Paulista. Você não tem. Aí você vai lá e vende uma opção de vender ações de Transmissão Paulista a um determinado valor. Aí
se essa ação sobe e passa esse valor, você está lascado, que você vai ter que comprar ela no mercado ao preço que ela tiver. Então isso aí é operar descoberto, né? Mas é extremamente arriscado, eu não faço isso. Enfim, vamos agora na questão da put, é mais ou menos a mesma lógica, né? Quem vende aqui a opção de venda vai ficar com menos 100, né? Então vai ficar com um compromisso de comprar uma ação a um determinado valor, a um determinado tempo. E quem comprou uma opção. Comprou a opção de quê mesmo? De venda, porque o put é uma opção de venda. Então, antes de eu continuar aqui com os exemplos com a transmissão paulista, eu preciso lembrar vocês que esse é um assunto aqui que não é tão curto assim ao ponto de terminar em um único vídeo, né? Então, eu vou continuar aí mostrando os exemplos ao longo dos vídeos aí que eu vou fazendo, que eu já costumo fazer isso com vocês. Mas, se você quer saber mais como funciona, normalmente aí como vai fazer cada operação, vou explicar detalhes aí da lógica, mais a fundo essa parte teórica, com um pouco de prática também, eu vou deixar lá para membros do canal, que eu vou estar refazendo aí os vídeos de opções aí. Esse é o primeiro, inclusive, da série. Então, vai lá, se transforma em membro do canal, R$ 1,99 apenas, você já tem acesso a esses vídeos aqui, tá? Então, eu vou começar aqui explicando como funciona, né? Então agora eu vou mostrar o exemplo aqui com a Transmissão Paulista. E como vocês sabem, a Transmissão Paulista é uma empresa que eu gosto, ainda mais esses preços. Então se eu gosto esses preços, minha ideia é que é estar comprando ela, né? E se eu estou comprando, o que eu faço? Eu vendo uma opção de venda, né? Então é um compromisso de estar comprando a Transmissão Paulista no futuro. Então, como é que funciona aqui, né? Eu, por exemplo, hoje fui lá no TRPLM 225, significa o quê? Um compromisso de estar comprando a Transmissão Paulista a R$ 22,50 em janeiro de 2023. E para isso eu ganhei um prêmio de 39 centavos a cada 200 dessas aqui, tá? E aí, com o rolar do dia, essas opções vão mudando de valor. Não importa se ela valer aqui R$1.000, 1 centavo, lógico que não vai valer R$1.000, só um exemplo, né? Não importa, porque o meu compromisso vai ser comprar a Transmissão Paulista a R$ 22,50, caso ela fique abaixo disso. É só isso que você tem que pensar. Então, assim, se a Transmissão Paulista em janeiro de 2023, na terceira sexta da semana, do mês, estiver a R$ 22,00, eu vou ser obrigado a comprar a Transmissão Paulista a R$ 22,50. Se a Transmissão Paulista tiver a R$ 22,60, eu não vou comprar a Transmissão Paulista. E o que vai acontecer? Eu vou ter embolsado esse prêmio bonitinho aqui de R$ 39,00, né? Que são 100, então R$ 39,00 pelo esse compromisso de venda por cada 100 aqui. No caso, eu tenho 300, então é 39 vezes 300, né? Isso, na verdade, eu estou simulando que eu tivesse vendido tudo hoje, mas não foi, né? Foi 200 hoje, 100 foi em outro dia aí. E essas aqui foram bem lá atrás, numa outra queda anterior que a Transmissão Paulista teve, eu vendi, então já tinha aqui, ó, 400. Elas pareciam que nem iam virar tudo pó, mas a Transmissão Paulista voltou a cair e ela agora está até com uma certa ameaça de ser executada, principalmente aqui a de 23. Então, é uma coisa que a gente pode fazer eventualmente também, é quando a ação sobe, você zerar esse compromisso para depois, se você quiser, você vender mais novamente aí um novo compromisso, né? Mas enfim, isso aí é um outro patamar, né? O que importa aqui é o seguinte: eu tenho esses determinados compromissos de Transmissão Paulista de comprar 300 Transmissão Paulistas em janeiro a R$ 22,50, comprar 300 Transmissão Paulista a R$ 22,50 em dezembro, terceira semana de dezembro. Então hoje não importa se ela pode chegar a R$0, né? Se na terceira sexta de dezembro ela não estiver abaixo de R$ 22,50, eu não vou ser exercido. Então isso é importante, não importa o quanto ela vale hoje, sim no vencimento, no caso das puts, que no Brasil são europeias, e as europeias têm essa questão aqui do exercício, mas aí é um outro assunto também que a gente tem que explicar num vídeo mais específico, que tem lá inclusive já para membros do canal, tá? Mas eu vou estar inclusive refazendo. Então, a gente tem aqui a TRPLX, que é um compromisso de comprar a Transmissão Paulista a R$ 23,00 em dezembro de 2022. Então, o que acontece?
Eu tenho tudo isso de compromisso aqui, e se eu quiser falar, puxa, eu não quero comprar mais transmissão paulista nenhuma, eu não gosto da empresa porque, não sei, não gosto da Colômbia. E aí, para eu desfazer esses compromissos, eu teria que comprar elas a mercado, e hoje elas estariam valendo R$246. Então, ficar atento ao preço aí das opções só serve para você que está pensando, de repente, em desfazer aí essa opção de compra, né? De vender as ações aí, ou de comprar, seja qual for a opção que você tenha. Esse é o caso de você ficar atento ao preço. Eu, às vezes, fico exatamente porque de vez em quando eu desfaço mesmo. Transmissão paulista não muito, mas de vez em quando tem oportunidades que eu faço ou rolagem, ou simplesmente desfaço porque a opção já não vale quase nada, para me dar liberdade para vender mais. Mas isso é uma outra estratégia, é um outro ponto, tá? É mais aí, um pouquinho mais avançado, tá? Então a gente pode completar nossa tabelinha da seguinte forma: opções tem todas elas prêmio, que é o valor aí que você vai ganhar ou pagar. Elas têm strike, que é o valor do exercício. A que valor esse prêmio vai ser determinado, né? Tem um valor específico. Tem uma data de vencimento. Esses dois pontos aqui interferem demais no preço do prêmio, tá? Eles estão muito correlacionados. Isso aqui é o que vai desenvolver as estratégias para a gente ter que ter a noção disso, mas não dá para falar tudo no vídeo só, senão vai ficar uma maluquice aqui, tá? Então, também a gente pode considerar aqui que quem vende, né, está ganhando o prêmio, e tem o dever, né? Seja aqui dever de comprar, aqui no caso da opção de venda, ou seja no dever de vender, no caso de uma opção de compra, né? E no caso aqui de quem compra uma opção, ela tem que pagar um prêmio, tem o direito e não o dever, né? E aí ela tem o direito aqui de uma opção de venda e tem uma opção de compra, no caso aqui da opção de compra, e no caso da opção de venda, uma opção de venda, né? Então, é basicamente isso, assim, as regras básicas, e daqui a gente desdobra um monte de outras estratégias, né? Então, entendendo esse conceito aqui, já dá para ter uma noção se você gostou desse universo de opções ou não, né? Não é muito complexo não, tá? E aí, lá nos membros do canal tem alguns vídeos que eu já fiz, inclusive alguns, como eu já disse, eu vou estar refazendo, né? Explicando um pouquinho mais de detalhe. Lá são vídeos bem curtinhos e eu vou agora estar fazendo um pouquinho mais comprido como este de agora. Lembrando que quem é membro do canal consegue operar com opções sem corretagem na BTG Pactual, tá? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!